Fala aí, meu povo! Sexta-feira, tô chegando como quase sempre, quase sempre mesmo nas sextas-feiras para responder perguntas de vocês por aqui. Muito obrigado, para quem não sabe, tá caindo aqui de paraquedas. Toda quinta-feira eu abro no Instagram uma caixinha de perguntas e na sexta-feira eu venho aqui responder 30 de vocês. E hoje não vai ser diferente. Primeira coisa, já batemos os 6 mil likes do vídeo anterior, já estamos em 9 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então amanhã vai ter uma prévia de Barcelona e Real Madrid. Hoje não tem muitas perguntas aqui sobre o jogo. Alguma coisa acho que não tem, mas a maioria é sobre... Até tem bastante coisa sobre o Barcelona e acho que tem alguma sobre o Real Madrid. Mas eu vou falar bastante do jogo amanhã no vídeo. Se a gente bater esses 6 mil, eu faria esse vídeo. Uma coisa, vocês só não dão like porque vocês não querem, né? Porque foi só oferecer um videozinho em troca que vocês deram like. Não faz favor, não custa nada pra vocês darem um like, que o vídeo tem like pra caramba, muito mais do que os outros, simplesmente porque eu prometi uma coisa. É possível que a gente vai precisar dessa relação tóxica de que eu prometo, vocês fazem e depois eu cumpro. Tal qual um comércio. Comércio é tóxico. Diga não ao comércio. Tô brincando, não diga não ao comércio, não. Vamos lá, gente. André Pseudo. André Pseudo tá com um canal falando sobre o Liverpool, hein? Vai lá ver o canal do Pseudo, ele tá começando agora esse projeto de falar do Liverpool, e ele recentemente foi ver o Liverpool do Klopp, viajou para a Inglaterra, viveu toda a experiência. Então você, torcedor do Liverpool que gosta de futebol inglês, tem coisa legal lá no canal do Pseudo. Ele pergunta, tem alguma hipótese do porquê o 10 clássico tenha deixado de ser tão popular no futebol? Tempo e espaço. Não tem mais tempo nem espaço para um camisa 10 pegar a bola, levantar a cabeça e dar um passe, um lançamento. Então, isso hoje chama zagueiro. Esses lançamentos de 60 a 70 metros que vão encontrar um jogador e tal. Normalmente quem faz isso são os zagueiros, são os volantes e tal. O camisa 10 ele está entre linhas, precisando de um toque na bola, de já chegar com o corpo bem perfilado para fazer uma enfiada de bola, para fazer um drible muito rápido e uma tabela, alguma coisa assim. Não tem mais o espaço que os 10 que eu peguei e que eu vi jogar, Zidane, Alex, Djalminha, até o Ronaldinho, que jogava com a 10, mas jogava escorado pela esquerda, né? A principal fase da carreira dele no Barcelona. Não existe mais o espaço que existia nos anos 90 e até no início dos anos 2000. Então a posição se transformou. E eu nem falo dos 10 dos anos 80, dos anos 70, por aí vai. Dos anos 90, dos anos 2000. O futebol se transformou. Hoje a gente vê quando um zagueiro consegue furar duas linhas com um passe, é uma maravilha. Quando ele consegue quebrar uma linha já com um passe, é uma coisa sensacional. Quanto mais perto da área do rival você está, mais difícil é de ter espaço e tempo. Então a faixa onde o 10 joga se transformou. Isso fez com que muitos times desistissem do 10, inclusive. Passassem a colocar ele como um segundo atacante, como mais um jogador um pouco mais recuado no meio campo, para evitar que ele fique no meio dessas duas linhas, onde muitas vezes é uma zona morta, porque praticamente não tem onde criar por ali. Dá para falar mais sobre o tema, mas basicamente eu acredito que seja isso. O HGZin 50. MB, por que os jogadores do Barça têm a fama de ser fracos fisicamente? Porque não é a intenção do Barcelona ter jogadores físicos, não é só a fama, tá? O Barcelona tem como filosofia de jogo um jogo mais voltado para o controle de bola, para a técnica, o famoso quem corre a bola. Tem uma frase que eu acho que é do Cruyff, que correr para os covardes. Então o Barcelona tem como filosofia que os jogadores controlem o jogo a partir da bola e não do físico. Se você tem um jogador muito físico, se o cara é um touro e além de tudo é muito bom jogador, não tem nenhum problema. Mas a questão é não escolher jogadores pelo físico, e sim pela capacidade técnica. E assim o Barcelona tenta escolher jogadores que moldam a sua forma de jogar, né? Outra coisa é que você pode ter algum jogador mais forte no elenco e tal, algum jogador mais físico, mas os jogadores que vão ditar o ritmo e a forma do time jogar são jogadores técnicos. Se eles forem técnicos e fortes, nenhum problema. Mas a ideia é que eles sejam técnicos. Então, por isso, né, a fama que eles sejam fracos fisicamente. É o que é. De fato é. O Barcelona não tem historicamente a preocupação de ter jogadores físicos, jogadores técnicos. E assim ele conseguiu suas principais conquistas. Foi desse jeito que o Barcelona ganhou mais. Quando o Barcelona já quis jogadores mais físicos, não deu tão certo como ele escolheu e poliu jogadores técnicos. Bernardo Feu. Né? Nem feio, não. Deixa eu ver se é feio. Parece ok, mas é feio. Boa tarde, Beckler. O rigor de La Liga e do Tebas seria igual se fosse com um Real? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que o que La Liga faz com o Barcelona nas travas, que coloca com o Barça, de fair play financeiro e tal, são regras que estão lá. E algumas dessas regras foram mudadas porque o Barcelona tentou achar brechas nela.
Por exemplo, quando o Barcelona fez o projeto das alavancas, La Liga percebeu que precisava limitar e que essas alavancas entrassem em decorrer do tempo de contrato e não que fosse um dinheiro que entrasse todo num ano só. Por exemplo, se você vende dinheiro, o que aconteceu? O direito de televisão, que o Barça vendeu por 25 anos. Primeiro ele vendeu 10%, depois ele vendeu mais 15% desses direitos de transmissão de La Liga. Então a primeira parte, os primeiros 10%, o Barça pôde usar como fair play. Pôde pegar aquela grana toda e colocar num pote para fair play. A segunda venda, a La Liga já percebeu, se for assim, os clubes vão comprometer todas as receitas futuras deles para gastar o dinheiro agora. Isso não vai deixar a La Liga ser economicamente viável daqui a alguns anos. Então o que o Barcelona fez foi pegar esse dinheiro dos 15% que ele vendeu e ter que fracionar isso durante os anos que ele vai ter pela frente, não poderia usar como fair play. Ou ele teria que fracionar, ou ele teria dinheiro em caixa. Ter dinheiro em caixa não serve para fair play. Então o que o Barcelona fez com dinheiro em caixa? Demitiu o jogador, por exemplo. Demitiu um Titi. Era melhor demitir um Titi e pagar 20 milhões para ele na hora do que ficar pagando um Titi vários anos seguidos. Então a La Liga teve algumas mudanças de regra em relação a fair play com o Barça, mas que até onde eu vejo, eu não acho que elas sejam incoerentes não, tá? Então não acho que com o Real Madrid seria diferente. Eu acho que existem regras e que o Barcelona está tentando ir no limite delas muitas vezes, porque eu também estou do lado do clube, de tentar ir no limite dessas regras, porque o Barcelona está numa situação limite e ele está tendo que jogar numa faixa cinza muito grande. E que a La Liga às vezes acha que é branco, o Barcelona acha que é preto, e eles tentam ficar nesse cinza aí para ver o que vai dar. Mas eu não vejo nenhum tipo de perseguição ao Barcelona por parte de La Liga. Marco Antônio QN. Para a final, é melhor que seja Gavi ou Olmo, Penha ou Chesney? Gavi do que Olmo, até pela cabeça do Olmo, e porque o Gavi está voltando um bom momento, fez um jogo ok contra o Atlético de Madrid, contra o Atlético de Bilbao também, e porque eu acho que o Olmo tem entrado melhor quando vem do banco de reservas que quando começa jogando, e Penha ou Chesney, nenhum dos dois me passa total confiança. Então, eu acho que tem muita diferença entre os dois. Fânio Andrade, de Angola. Abraço para todo mundo de Angola. Pensa em voltar para a África ou a experiência do pó branco e quarto revirado foi demais? Aconteceu com o Egito, né? No Egito, o pó branco era creatina, só isso. E o quarto revirado pode ter sido só uma grande coincidência. Não, eu penso em voltar para a África sim, isso não tem a ver com a África, com o continente, com nada. Foi uma situação que aconteceu e que eu acho que poderia ter acontecido nos Estados Unidos, na Polônia, em qualquer lugar. Não é porque tenha sido no continente africano que eu acho que tenha acontecido isso. Pense em voltar. Nesse momento eu não tenho planos especificamente de nenhum país, mas as vezes que eu estive na África, Egito, Tanzânia e África do Sul, eu gostei muito. Então penso em voltar assim para algum país africano, para passear e tal. As experiências foram muito legais, de gastronomia, de cultura, de natureza e lugares muito bonitos e tal. E no Egito também a história do Antigo Egito. E na África do Sul também a história do Apartheid. Enfim, eu gosto muito de história, então eu gostei de tudo. Achei as viagens muito boas. Tenho aqui do Aires Lug. Como funciona normalmente um empréstimo com opção de compra? De quem é opção e de quem é obrigação? Por exemplo, no caso do Araújo. É o seguinte, quando é empréstimo com opção de compra, existe um negócio que é opção obrigatória, que é obrigação de compra. Quando é opção de compra, quem está comprando, depois que esse empréstimo termina, ele tem a opção de comprar o cara. Então você fala, pega, por exemplo, o caso do Araújo, vamos supor, o Barcelona empresta ele para a Juventus e fala, é um empréstimo com opção de compra. Então se você quiser comprar, você tem que pagar 100 milhões de euros. Se a Juventus não quiser pagar e o Arsenal não quiser pagar 60 milhões e a Juve não quer pagar o valor que seja, ele fica livre para negociar. Basicamente a opção é só para fixar um preço ali no final do empréstimo. A obrigação de compra é porque você não tem dinheiro naquele momento, então você pega o jogador por empréstimo para pagar depois. É só isso, mas você tem a obrigação de comprar. Basicamente você já está comprando naquele momento para pagar a prazo. É simplesmente aqui algo de fair play entre os clubes. Uma adequação de fair play, uma adequação contábil para fair play. Por exemplo, foi o que o Paris Saint-Germain fez com o Mbappé. Tinha pagado 220 milhões no Neymar, queria o Mbappé na mesma janela, custava 180. O Paris Saint-Germain não tinha condições de pagar 400 milhões de euros numa janela de transferências. Pegou o Mbappé emprestado do Mônaco por um ano e pagou no ano seguinte. Obrigação de compra. Simplesmente isso. Obrigação de compra basicamente é comprar a prazo.
E a opção de compra é, você pode ficar com um jogador ou não. Tem normalmente um preço fixado, né, para ficar com um jogador ou não. Tem uma aqui do Matt Miller. Deixa eu ver se é essa daqui ou se eu pulei uma página. Tô com a sensação de que eu pulei uma página. Ah, não. Ah, porque agora veio para cá, então agora vai tudo duplicado. Matt Miller. Matt Miller. Como está a sua saúde mental? Obrigado por perguntar. Recentemente eu tenho falado um pouco aqui até da minha situação com vocês, então acho bom responder isso. Cara, eu estou fazendo o que eu posso. Basicamente, acho que é isso que dá para responder. E eu acho que serve uma dica para todo mundo. Quando você achar que você não está muito bem, faz a sua parte. E a partir daí espera que as coisas vão melhorar. E, por exemplo, o que eu acredito que seja eu fazer a minha parte. Eu estou me alimentando bem, de forma saudável. Eu acho muito importante não colocar porcaria no nosso corpo, especialmente se a gente não está bem mentalmente. Eu não sou muito isso de alinhar chácaras e de misticismo. Eu sou bastante prático, mas eu acho que o corpo funciona melhor quando a gente come bem. E o corpo funcionar bem é muito importante para a gente se sentir bem. E o corpo funcionar bem não quer dizer pegar 60 no supino. Quer dizer simplesmente você conseguir fazer as coisas que você precisa, com disposição, acordando bem, com humor, esse tipo de coisa. Isso é o corpo funcionar bem. Então, eu estou comendo bem, estou comendo saudável, estou tomando sol, vitamina D é muito importante para saúde mental, produz hormônios muito importantes, né? Quimicamente o nosso corpo precisa funcionar. Estou fazendo esporte, o que também é muito importante. Normalmente estou fazendo esporte no sol, que ainda otimiza o tempo nisso daqui. Estou fazendo terapia, então assim, a minha parte eu tô fazendo. Então, a partir daqui é esperar que fique tudo bem, mas a minha parte para ficar tudo bem eu estou fazendo. E é a dica que eu dou para vocês. Então, se você não está passando por um momento muito legal e tal, faz a parte de vocês. Come bem, dorme bem, faz esporte, faz coisas que você goste, tome sol, tome água, faz o simples e é uma maratona, é um dia depois do outro, é isso. Lopes X8. Com qual estilo de jogo Marc Casador se assemelha na sua opinião? Pô, eu não sei muito bem o que você quis dizer aqui, mas ele é um volante muito elétrico, recuperador e de bom passe. Acho que ele dá muita velocidade ao jogo, ele é muito elétrico. Então acho que ele se assemelha ao estilo de jogo do Barcelona, que é de posse de bola, de circular a bola rápido, de recuperar muito rapidamente a bola depois que perde. Para isso ter um meio-campista elétrico como ele faz muita diferença, porque você precisa de muita energia para recuperar a bola rápido. Faz ele ser bom nos duelos 1 contra 1 sem a bola. Então, eu acho que é por aí. Então, a pergunta do Adalberto Sobrinho. Qual das bandas mineiras você gosta mais, Skank ou Jota Quest? Skank. Eu não sei se existe essa polêmica em Minas não, tá? Jota Quest é muito reconhecido, é uma boa banda e tal, mas eu acho que todo mundo prefere o Skank. Bom, todo mundo. Alguém vai preferir Jota Quest, um fã do Jota Quest. Mas acho que não existe um debate de quem é maior aqui. Sei lá, chiclete com banana ou asa de águia. Não existe isso em Minas, é Skank. André LCS. Por que o Fábregas não ficou muito tempo no Barcelona? A questão do Fábregas, ele tinha neste momento da carreira uma posição mais avançada no campo. E o Barcelona estava comprando o Suárez. Ia jogar com Messi, Suárez e Neymar. Então, o Luiz Henrique, que é um técnico também que gosta de um time muito energético e forte, intenso e tal, percebia essa falta de intensidade no Fábregas. Tinha um salário alto, a saída dele era boa para aquele momento, já tinha o Rakitic chegando para o meio campo para fazer um pouco mais de trabalho defensivo, de roubar a bola, porque ainda tinha o Iniesta para jogar mais na frente, ainda tinha o Xavi que tinha que administrar. Enfim, ia ser muito difícil de encaixar. Suárez, Neymar, Messi, Iniesta, Xavi, Fábregas, Busquets, e estava chegando o Rakitic, que era muito importante para o novo contexto do Barcelona. Com a chegada do Suárez e do Neymar, o Barcelona deixou de ser o time dos meio-campistas. A primeira fase do Barcelona, muito boa, assim, primeiro tem a fase do Ronaldinho, depois tem a primeira fase do Guardiola, que é o time dos meio-campistas. É o time de Xavi, Iniesta e Messi, mas é o time dos as coisas acontecem no meio-campo. E depois vem a fase do trio MSN, que as coisas acontecem no ataque. Então o meio-campo servia para ajudar o resto do time para fazer a bola chegar rapidamente nesses três. Quanto mais vezes a bola chegasse nesses três, melhor. E aí o Fábregas ficou meio sem espaço, porque já tinha Xavi, Iniesta, estava chegando o Rakitic, que taticamente ia ser muito importante, e nesse contexto ele saiu. Alex Zack, 2. Fala, MB. Acha que o Endrick jogar na ponta direita poderia fazer ele ter mais espaço no Real Madrid, exemplo do Rodrigo? Não, exatamente pelo Rodrigo.
Na direita, ele teria a concorrência de quando o time jogar no 4-4-2, ele não ser um jogador que repõe tanto pelo lado, como o próprio Rodrigo pode fazer, o Valverde pode fazer por ali, até o Bellingham chegou a jogar pela direita, que eu acho um erro, mas chegou a jogar, jogou o primeiro clássico da temporada aberto pela direita, mas ali ele teria a concorrência, primeiro de um 4-4-2, que ele ficaria sem espaço pela direita, segundo num 4-3-3 do Rodrigo, do Arda Güler, do Brahim. São 3 jogadores que jogam por aquele setor. Fora que o Lucas Vázquez agora está jogando de lateral e ainda poderia jogar por ali. Como centroavante, ele não tem uma concorrência, não tem um outro centroavante no Real Madrid. Tá jogando o Mbappé, de vez em quando o Vini aparece no centro do ataque e tal, mas na direita certamente ele teria até mais concorrência do que ele tem na posição natural dele, porque ele é o único centroavante típico do Real Madrid nessa temporada. Uma outra pergunta curiosa do Adalberto Sobrinho, estava inspirado. Quantos clubes reais há na Espanha? E eu fui pesquisar. São 15, sem contar as filiais. O Real Madrid Castilha é Real Madrid Castilha. Então tem um título de Real também. Mas são 15 os clubes. Eu só não vou citar aqui porque não está aqui. Mas são 15, até onde eu vi, os clubes que têm os títulos de Real aqui na Espanha. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Real Mallorca, Real Celta de Vigo, Real Deportivo La Coruña, Real Deportivo Espanhol, Real Múrcia, Real Sociedad, Real Oviedo, Real Betis Balompié, Real Madrid. 9, caramba, ainda falta tanto assim? Nas Ilhas Canárias, quem que é? Tem Tenerife, que eu acho que não é, Las Palmas também acho que não. Real Zaragoza, 10. E eu não vou conseguir chegar lá, tá vendo? Real Valladolid, 11. Ai, que saco. 11. São 15. Tem mais 4 aí. Eu falei Oviedo já, né? Já. Puxa vida. Será que tá fácil aqui? Não queria isso. Eu ainda falei assim, pô, vou só falar que é 15 e pronto. Não vou nem citar. Aí tô aqui. Eu acho que eu tenho isso aqui. Acho que vai estar aqui. Pô, acho que eu vou ter fácil. Vamos ver, ó. Real Valladolid, Real Deportivo Espanhol. Sporting Gijón, Real Sporting Gijón. Real Clube de Santander. Real Clube Recreativo de Huelva. Bom, então acho que aqui já tem uns 4 que tinha faltado. Real Murcia eu falei, Real Oviedo eu falei, Real Zaragoza eu falei. Real Deportiva Alcalá, esse eu não sabia. Real Burgos Clube de Futebol, esse eu também não sabia. Acho que não era nessa página que eu queria estar, porque nessa aqui não tinha. Real Sporting de Gijón, Santander. Pô, será que não era essa página que ia me dar as respostas que eu estava buscando? Pô, vocês desculpa aí qualquer coisa, hein? Se vocês quiserem deixar no like aí e tal, eu já vou, mas agora eu tô numa coisa minha aqui. Real Madrid, Real Sociedad, Real Betis, Real Celta de Vigo, Real Deportivo Mallorca, Real Valladolid, Real Clube Deportivo Espanhol, Real Sporting de Gijón, Real Oviedo, Real Clube de Santander, Real Zaragoza, beleza? Real Deportivo de La Coruña, aí Real União Clube, Real Recreativo de Huelva, Recreativo de Huelva eu tinha que saber, Real Murcia eu falei, Real Sociedade Ginástica, não sei o que, Real Balompié, como é que é? Balompédica Linense e Real Aviles Industrial. Bom, aí depois vão para outros. É isso, são 15. Foda-se. Desculpa. Oi, Luiz. O que acha sobre a carreira de técnico para quem nunca foi um ex-jogador de futebol? Abraços. Abraços. Eu acho ela mais difícil. Não é impossível. Eu acho que é possível você ter conhecimentos teóricos o suficiente para depois colocar na prática e explicar isso bem para os jogadores ou para as jogadoras. Nenhum problema, você pode ser um teórico e chegar lá. O caminho é mais longo, porque ao longo da sua carreira de futebol, primeiro que acho que você vai aprender muitas coisas como jogador, embora às vezes eu veja e eu tenho dificuldade de perceber como que comentaristas que conviveram tanto tempo dentro de um vestiário têm pouca capacidade de explicar o que está acontecendo. Eu acho que deveriam ter mais. Assim, não estou falando de todos os comentaristas desses jogadores, mas alguma parte sim. Mas enfim, ao longo de uma carreira de 20 anos de futebol, às vezes 10, 15 anos de futebol profissional, você vai conhecer muita gente e vai passar por muitas experiências. Essas experiências vão te ajudar como técnico a se comunicar dentro de um vestiário, a entender o lado de um jogador ou de uma jogadora, e você vai conhecer gente que vai te ajudar a encurtar esse processo, né?
Você vai fazer networking durante sua carreira. Então eu acho que por isso o caminho para um ex-jogador, além do que quando um clube vai contratar e fala, pô, quem que é esse cara que estão contratando? Pô, esse cara jogou no Corinthians. Melhor do que quem que é esse cara? Esse cara estudou não sei aonde, sabe? Então eu acho que o caminho é mais curto para um ex-jogador, o que não impede de alguém se preparar muito, ter muita base teórica e colocar na prática as ideias dele e ser um técnico sem ter sido ex-jogador de futebol. Mas o caminho é mais longo, é mais duro, é mais difícil do que para quem jogou. Ana Brandolisi. Parte chata de ser jornalista. Ter que entrar no ar o dia que você não quer. Tem dia que você não quer, que você não está com vontade, tem que trabalhar dando a cara. Essa é a parte mais chata. Porque eu acho que se você trabalha num escritório, se você trabalha em outras funções que você pode, num dia pior, não demonstrar isso, é bem melhor. Jornalista, você não tem outra opção. Bom, se você é um produtor e tal, você ainda aparenta menos, né? Aparecer para o público, de que você não quer aparecer para o público, é uma coisa bastante desagradável. Davi.jm. As críticas sobre a opinião da bola de ouro mudaram a forma de enxergar a internet? E é engraçado porque a minha opinião de bola de ouro é que o Vini tinha que ter ganhado a bola de ouro, né? A minha opinião é essa. Outra coisa é eu relatar a opinião que existe aqui e que alguma coisa eu concordo de que o comportamento do Vinícius talvez tenha tirado votos dele. Alguma coisa talvez eu concorde. Outra coisa é eu relatar o que eu acho que aconteceu. Mas enfim, não muda a forma com que eu enxergo a internet, não. Eu acho que a internet realmente é um lugar que as pessoas propagam ódio sem nenhum interesse, só simplesmente por propagar ódio, que eu acho que ódio engaja muito, e hoje em dia eu acho que a gente tem um problema muito grande, especialmente no Twitter, que é as pessoas compram o selo de verificado e com isso elas podem monetizar. E o que mais engaja são tweets negativos. Isso não sou eu que estou falando, tá? Tem estudos que mostram isso. Então é muito fácil engajar em cima de ódio, é muito fácil pisar em alguém, mas isso tudo eu já sei, eu já sabia antes. Eu só não tinha sido vítima ainda disso. Então não mudou minha forma de enxergar a internet. Mudou minha forma de enxergar muitas outras coisas. Mas a internet não. Da internet eu mais ou menos já sabia isso. Tanto que eu sabia, por exemplo, que o ambiente dentro do meu canal do YouTube era mais controlado. Quem vem aqui assistir, normalmente quem gosta de mim. Pode ser que tenha gente que venha para outras coisas, mas é sempre uma exceção, né? Se a gente vê aqui os comentários, a maioria é de pessoas que muitas vezes discordam. E para mim tá tudo certo discordar futebolisticamente. Na última semana, por exemplo, a torcida do Cruzeiro ficou muito chateada com uma opinião que eu dei sobre como foi a apresentação dos reforços. Tá tudo certo, não tem nenhum problema. Eu acho uma coisa, boa parte dos cruzeirenses acha outra e discordamos, não tem nenhum problema sobre isso. Então a gente vê que aqui na minha comunidade de YouTube, por exemplo, que são vocês, meu respeitável público, tem muita gente que discorda e eu acho beleza. Quando discorda de alguma coisa e tal, é futebol só, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Então na internet eu realmente sabia que em outros ambientes era menos controlável e que em qualquer momento alguma coisa poderia acontecer. Então, não me surpreendeu. Porque eu não sou o primeiro, né? Cá entre nós, tem muito coitadismo também. Isso já aconteceu com mais gente, de forma injusta também. Eu tenho certeza que o que aconteceu comigo é injusto. Aconteceu com mais pessoas de forma injusta por aí. Tem uma outra do O Luiz. Ah, não, é a mesma. É porque simplesmente está duplicada as fotos. Luísa Halili. É isso mesmo. Acha que a má sequência na Liga do Barça passa também por uma questão mental? Não acho. A do Manchester City, por exemplo, acho que passa. Ou passou, né? Porque já venceu 2 consecutivas. Não sei onde que o Manchester City ainda está. Precisa de mostrar mais. O Manchester City, que não era acostumado a ficar sem vencer, a partir do momento que ele começou a perder, ele entrou num parafuso e entregar jogos no final, né? O jogo que ele entrega para o Feyenoord, que ele entrega para o Manchester United. Quando eu estou falando de entrega, é lógico que não é de uma forma intencional, mas que ele baixa os braços de forma inexplicável. Porque eu acho que mentalmente começou a pesar, as pernas ficaram pesadas, faltou confiança total. O Barcelona venceu uma de 7 na Liga, e no meio disso tem uma vitória muito tranquila sobre o Brest, 3-0 na Champions. O Barcelona vai até Dortmund, sai na frente, toma empate, 2-1, toma empate e vai buscar o 3-2. É um time de muita personalidade para seguir tentando. E no meio disso agora ainda ganhou do Atlético de Bilbao 2-0, uma vitória tranquila contra um bom time também na Supercopa. Então é um time que não está conseguindo os resultados, mas que está jogando sempre da mesma forma. E alguns desses resultados não vieram de forma injusta, outras vezes da cara e às vezes da coroa, né? O gol do Betis, os gols do Celta e tal. Você tem que se precaver melhor, mas essas coisas às vezes acontecem. Então, acho que o problema do Barcelona é futebolístico. De vez em quando está falhando muito na frente, com muito pouco estão marcando atrás.
mas acho que não chegou a entrar na cabeça dos caras igual do Manchester City, porque tiveram outros resultados em outras competições que foram mostrando que o time não estava mal como os resultados de La Liga mostram. Lucas Santana, 71,25. Haaland teria encaixado melhor no Real Madrid do que o Mbappé? Inicialmente eu acho que sim, tá? Eu acho que o Mbappé ainda vai dar mais certo no Real Madrid do que o Haaland poderia dar, por exemplo, a sensação que eu tenho. Mas inicialmente, o fato do Mbappé ser um atacante pela esquerda e do Vini também, e de nenhum dos dois ser um 9, faz com que o Real Madrid tenha dois jogadores muito parecidos ou de alguma característica igual, né? Jogadores de velocidade, de 1 contra 1, pelo lado do campo, e que falte um centroavante. Caso tivesse o Haaland, teria um centroavante, o Vini na dele, o Rodrigo do outro lado na dele. O Bellingham chegaria menos à área, porque você já teria um cara dominando a área, o Bellingham seria mais um jogador de segunda linha e tal. Então, mas você teria, assim, o Vini para assistir o Haaland muitas vezes. E outras vezes o Haaland para puxar muita marcação e tal, e o Vini se aproveitar disso, o Rodrigo se aproveitar disso. Com o Mbappé acho que seria mais, com o Haaland, perdão, seria mais fácil o encaixe inicial. O Mbappé demanda mais trabalho. Mas a partir do momento que você tiver afiados Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, eu acho que a coisa tende a ficar mais imprevisível e mais difícil para os rivais. Fernandes B. De onde veio a inspiração da camisa verde do Barça? Também fui pesquisar. Aparentemente não existe um motivo óbvio. Por exemplo, a camisa laranja do Barcelona foi uma homenagem aos holandeses. Fizeram muito pelo clube nos anos 70, depois o Cruyff estava aqui no início dos anos 90, e é com a camisa laranja que o Barcelona ganha, com gol de um holandês, né, do Ronald Koeman, que o Barcelona ganha a sua primeira Champions contra a Sampdoria. A camisa verde é simplesmente porque os clubes europeus algumas vezes jogam de camisas de cores aleatórias para não confundir com a do adversário. E não existe aqui uma identificação muito lógica de qual que vai ser o seu segundo uniforme. Quando dá certo, a torcida gosta, tem resultado dentro de campo, acaba pegando. Então, a verde do Barcelona foi usada no início dos anos 90 e foi bem. Depois, quando o Ronaldo teve aqui, Ronaldo Fenômeno, também teve a camisa verde, inclusive é a primeira que eu tenho, a primeira camisa que eu comprei do Barcelona, temporada 96-97, ela também é verde água. E o Barcelona já usou 6 vezes ao longo da história, desde os anos 90 para cá. Antes dos anos 90, nenhuma vez, e depois começou a usar. Porque usou, a torcida gostou, deu certo e passou a fazer parte ali, meio que da paleta de cores do segundo uniforme do Barcelona. Então, às vezes é verde-limão, às vezes já foi um azul mais claro, que faz mais ou menos alguma referência ao verde e tal. Tem que ser uma cor bem diferente do azul grená escuro, né? Do azul escuro, do grená, que é um vermelho escuro também, tá? Ou simplesmente do vermelho, então o verde é uma cor que difere bem. Também tem essa questão prática de não confundir com o adversário e ter um uniforme bem diferente do seu. O Barcelona há muito tempo evitou o branco, então, e evitou o preto também. O preto eu não sei exatamente porquê, simplesmente não entrava. Agora tá mais na moda, acho que as camisas de futebol pretas. Mas o branco evitava pelo Real Madrid, é lógico. Tinha usado nos anos 70 e voltou a usar só agora na temporada passada. E o verde então entrava por aí. Verde, de vez em quando era amarelo. O amarelo entra bastante nas camisas do Barça por conta da relação com a Catalunha, né? O amarelo e o vermelho são as cores catalãs também. Então o verde sempre entrou mais ou menos por aí. É o verde, o laranja, o amarelo, de vez em quando o rosa, para lembrar um pouco o laranja e tal. É por isso. O Henrico Mancini. Usa whey algum tipo de suplementação? Usa whey protein e creatina, só. E barrinha de proteína, esse tipo de coisa. Whey protein depois do treino e creatina de manhã. Mas creatina não é um pré-treino exatamente, né? Creatina é só para usar porque o nosso corpo não produz e é muito difícil de extrair a quantidade de creatina de outros alimentos e tal. Então, tomar creatina em cápsulas é uma boa para todo mundo. Bom, procura um profissional, né, para falar disso, mas até onde eu vi é uma boa. Dito D7. E o nosso Cruzeiro? Esse ano ganha algum campeonato importante? Vai ter mais alguma pergunta sobre Cruzeiro por aqui? Deixa eu ver de quem que é, se eu acho, para já dar um alô. Vai estar longe, então depois eu dou o alô para você. Cara, então, a semana passada eu fiz esse vídeo falando sobre a apresentação dos reforços do Cruzeiro, especialmente do Gabigol. A torcida do Cruzeiro ficou chateada comigo. Então eu vou tentar passar um paninho aqui. Na verdade, eu vou explicar o que eu acho sobre o time. Sobre a apresentação, realmente eu acho que o Gabigol foi tratado como uma coisa muito diferente. Eu acho que fora de campo os caras têm que ser tratados em apresentação, esse tipo de coisa, de uma forma mais igual. Mas sobre o time, me desperta muitas interrogações o Cruzeiro.
Porque terminou muito mal a temporada passada. O Cruzeiro não terminou a temporada com a sensação de que estava indo por um caminho bom. A sensação do Cruzeiro é que estava indo para o buraco. O Cruzeiro desde agosto é uma porcaria, gente. Assim, os jogadores são muito piorados a partir de agosto. O nível que terminam João Marcelo, Marlon, William, Wallace, que chegou e não chegou a encaixar, Lautaro Martinez, pelo menos esses 5 jogadores, eu não sei se eu falei do João Marcelo, né? João Marcelo, Zé Ivaldo, o nível que termina a defesa, o Wallace e o Lautaro, é um nível muito baixo, muito baixo, muito baixo. E os jogadores que estão chegando despertam por diferentes motivos. Assim, o Rodriguinho, o Christian, o Eduardo menos, porque eles vão compor elenco e é uma composição ok de elenco. Mas Dudu e Gabigol, as duas grandes contratações, me despertam dúvidas por motivos diferentes. O Dudu por uma questão física, jogador de 33 anos, que teve uma lesão muito séria de joelho e que depois que voltou não mostrou. Não sei se porque jogou pouco, não sei se não mostrou porque jogou pouco ou jogou pouco porque não mostrou no Palmeiras, né? É difícil de saber, mas que desperta dúvida, desperta. E foi um investimento alto feito no Dudu. E o Gabigol também, um investimento muito alto e um jogador que, como conceito do jogador eu gosto, jogador franquia, que vai puxar torcedor, que vai fazer torcedor jovem gostar do Cruzeiro. Hoje em dia tem a concorrência com o Atlético, que tem um personagem muito carismático, que é o Hulk. Tem o fato do Atlético estar ganhando muitas coisas, então a criança vai querer torcer pro time do Hulk, pro time que ganha coisas, e a concorrência do futebol europeu. Então, para puxar a torcida nova pro Cruzeiro, o Gabigol serve. E para a torcida que já é do Cruzeiro, que não vai mais mudar, para engajar essa torcida também. E engajar é que essa torcida vá no estádio, que essa torcida seja sócia, que essa torcida faça pay-per-view, coisas que vão dar retorno para o clube. O Gabigol puxa esse tipo de coisa. Então, esse conceito de contratação eu gosto. Jogador franquia, eu gosto. A minha dúvida com o Gabigol é, os últimos 2 anos dele são ruins. Tem 28 anos, tem tempo de se recuperar. E o encaixe de personalidade. O Gabigol é um cara de uma personalidade difícil, é uma estrela, e eu acho que esse tipo de jogador não tem vida longa no Cruzeiro. A história mostra que em algum momento o Renato Gaúcho deu certo. Alguns jogadores assim dão certo por algum momento. Mas ele fez um contrato de 4 anos. E eu acho que ele não vai rescindir se não der certo tranquilamente, sabe? Então eu tenho mais dúvidas com o Gabigol por questão de comportamento, comprometimento, estilo de vida, personalidade, do que pelo campo, que também me gera dúvidas. Então as dúvidas são coletivas, por como terminou o time. Fernando Diniz tem que recuperar muitos jogadores. E os que estão chegando para resolver e para mudar o patamar da equipe me geram dúvidas, ou pela questão física técnica do Dudu, ou pela questão extra-campo e também técnica do Gabigol. Vamos ver. Simplesmente esperar rolar o melão e a gente vê se essas dúvidas vão ser sanadas de forma positiva ou negativa. No curto prazo acho que vai bem, porque existe uma empolgação, uma vontade de todo mundo dar certo inicialmente. Eu tenho mais dúvidas médio, longo prazo, a partir do meio do ano, um pouco mais de desgaste, mas inicialmente eu acho que esse time vai rodar bem, pela qualidade. Ti, com TX, Thiago, mas assim, é um Thiago Tech. E aí, Beckler, beleza? Já sabe quando será o primeiro jogo do novo Camp Nou? Nem eu, nem ninguém sabemos, tá? Uma coisa que me parece já que só falta oficializar é que não vai ser nessa temporada. Era para ser em novembro, era para ser em dezembro, estava quase certo que era fevereiro, março era margem de erro, e já não estão mandando nem para agosto, já estão mandando para setembro. Quando a gente vê as obras do Camp Nou, a gente vê que realmente é muito difícil imaginar que vai se jogar futebol ali tão cedo. Só que eu sempre falo, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou nada. Mas vendo eu falo, nem fudendo. Enfim, estão falando que setembro, vamos ver se em agosto já joga e tal. Bruno César 4643. Por que botar um short por cima da calça? Uma porrada de gente perguntou nessa foto que eu coloquei das perguntas e tal. A jaqueta que eu tava é da Salomon. Eu marquei a Salomon, inclusive. É da Salomon, a loja que eu sou, a marca que eu sou embaixador aqui na Espanha de material esportivo. Acho bem legal os produtos. E realmente essa jaqueta que eu tô é bonita e ela é bem legal. Bem legal. Tem Salomon no Brasil. Então, se vocês quiserem entrar aí no perfil da Salomon e pesquisar, tem no Brasil. E por que colocar um short por cima da calça? Porque eu tava de legging, porque faz muito frio aqui. E sente muito frio na perna. E legging marca tudo, né, meu fera? Então, para dar uma escondida aí no jogo. Por isso.
Fernandes B, acho que já teve uma pergunta dele aqui hoje. Por que Ronaldo ficou só uma temporada no Barcelona? Naquela época, o melhor campeonato do mundo era o italiano. Com o melhor poder econômico, os melhores jogadores estavam lá. Então, por isso. Porque ele estava no Barcelona, que era um grande clube, sempre foi, mas a principal liga era a italiana. Então, veio um grande clube de uma grande liga e pagou a multa e levou ele embora. Edivânios. Como é fazer jornalismo numa época onde as pessoas querem notícias enviesadas? Eu não sei se as pessoas querem notícias enviesadas, mas eu também acho que às vezes elas querem, né? As pessoas querem notícias que sejam um viés de confirmação do que elas querem acreditar. Então, se você quer acreditar que o Lula é a melhor pessoa do mundo, você vai achar. Se você quer acreditar que ele é a pior pessoa do mundo, você também vai achar. A mesma coisa serve para o Bolsonaro, e a mesma coisa serve para o Vini Júnior, a mesma coisa serve para uma porrada de gente. Só que a gente não faz jornalismo pensando no que as pessoas querem, a gente faz pensando no que as pessoas precisam. Então, assim, jornalismo é meio que uma função social de informar, de instruir, de fazer a sociedade um pouco melhor, sabe? Como um jornalista esportivo, ainda tem uma diferença que a gente trabalha muito com entretenimento. A nossa indústria é uma indústria de entretenimento. Trabalhar com futebol, de vez em quando a coisa fica mais séria e tal, mas basicamente a gente tem que dar um molho para a vida das pessoas. Mas fazer jornalismo é importante, não é? Se a gente fizer só o que as pessoas querem, a gente vai fazer sempre muito mau jornalismo. Eu sempre falo que o jornalismo é tipo um restaurante. Você pode ser o garçom do restaurante, que é quem leva o produto até as pessoas. Então, se a pessoa num restaurante quer comer um hambúrguer, quer comer, sei lá, uma coisa muito gordurosa, o garçom vai levar e vai dar à pessoa o que ela quer. Ou o jornalista pode ser o chefe do restaurante. E ele vai escolher que no menu do restaurante dele não vai entrar comida porcaria, não vai entrar fast food. Vai entrar uma outra comida, melhor feita, que vai fazer melhor aquela pessoa, que ela não vai ficar intoxicada se comer todos os dias, que não vai fazer mal para a saúde dela. Então, como jornalista, a gente pode escolher se a gente quer ir para o caminho mais fácil, do clickbait, de sensacionalismo, de chamadas impressionantes para o conteúdo não ser impressionante, de criar polêmica do nada. A gente pode escolher esse caminho. Só que a gente vai estar intoxicando o nosso público. A gente vai estar intoxicando e deixando as pessoas cada vez mais doentes. Ou a gente pode tentar fazer um jornalismo saudável e equilibrado. Né? Vai ter uma carne, vai ter um carboidrato e vai ter uma salada. Então a gente vai equilibrar com análises, com opiniões pessoais, com experiências de vida, com informações objetivas. E eu acredito muito mais nisso, porque isso é muito mais saudável. Dá para comer saudável todo dia e ter uma vida boa. Não dá para comer porcaria todo dia e ter uma vida boa. É isso que eu acredito do jornalismo. Agora, pergunta para as pessoas o que elas querem. Elas querem fast food. Todo mundo prefere um sanduíche todo cheio de queijo e gordura e não sei o que, e molho, do que uma salada. Só que eu prefiro ser o chefe do que ser o garçom. Pô, e se tiver o garçom aqui assistindo? É evidente que não é nada contra a profissão de garçom, né? Porque hoje em dia a gente tem que explicar tudo. Claro que não. Simplesmente pelo poder de decisão que tem um ou outro dentro de um ecossistema de restaurante. Não sei nem porque eu estou explicando isso. Mas enfim, eu faço porque eu acredito. Tá? E de vez em quando, se as pessoas quiserem achar que eu sou sensacionalista, não sei o que e tal, até isso até que não me chamam não, né? Me chamam mais de clubista e tal do que disso. Mas eu tento ser equilibrado nisso, no que eu vou servir para as pessoas como jornalista, o que eu vou oferecer para elas, porque eu acho que se consumir, o que eu acredito é que se consumir o que eu produzo, a pessoa estará saudável. Pelo menos é o que eu acho e tento manter minha consciência tranquila com isso. M. Gomes de Abreu. Qual conselho você daria para um estudante de 21 anos de jornalismo que quer ser correspondente? Trabalhe muito, trabalhe, mostre serviço. E trabalhar você não precisa esperar que alguém aceite seu currículo e vá para uma redação trabalhar. Faça coisas por você, prove coisas, prove modelos diferentes. Se você for correspondente, muito provavelmente você vai ter que trabalhar sozinho. Quase todos os correspondentes hoje trabalham sozinho, eles são sua própria equipe. Então aprenda todo o processo de produção, de equipamento, de questão técnica, de edição, de tudo que você possa aprender, línguas também, e faça muitas vezes, porque durante o processo vai ter pouca gente para te ajudar, porque é um processo meio solitário de correspondente. Então, quanto mais adaptado você tiver a precisar de outras pessoas dentro do seu processo de produção, melhor. E faça contatos, né? Fazer contato é muito importante na área. Então, faça contatos para ser correspondente, você vai ter que ser correspondente de alguém. Ou você vai criar uma vaga, vai criar uma necessidade em alguém, que também vale. Você fala, gente, estou indo para os Estados Unidos, porque vai ter Copa do Mundo, porque vai ter Mundial de Clubes e tal, não sei o quê. Então, vai e depois oferece para os outros. Uma vez já estão lá. É muito difícil, cá entre nós, que uma empresa
te contrate, te escolha e te manda. Outra coisa é se você já estiver lá e falar, gente, já estou aqui, querem alguma coisa? Se encurta muito esse processo. Então, de vez em quando, arriscar, saber para onde vai arriscar, né? Se você for para Polônia, é mais difícil que te apareça alguém. Se for para os Estados Unidos hoje em dia, a próxima Copa do Mundo vai ser na Espanha, Portugal, Marrocos, ainda vai ter jogo na América do Sul, enfim. Basicamente, Espanha e Portugal vão receber mais jogos. Daqui a pouco aqui vai ser um bom lugar para estar também. E por aí vai. Marcos Santos BDS. Beckler, na Espanha passa jogos de TV na TV aberta? Passa jogos de futebol na TV aberta? Muito pouco. Assim, de primeira divisão, se eu não estou enganado, porque tem tempo que eu nem sei, cara. Tem tempo que eu nem sei. Mas até onde eu sabia, era um jogo por rodada de algum time que não esteja em competição europeia. Então, essa temporada, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona, Atlético de Bilbao, Betis, não sei se tem mais alguém, Villarreal, não podem ser transmitidos na TV aberta. A Copa do Rei passa na TV aberta, não todos os jogos, mas alguns, inclusive dos grandes, inclusive a final. A Supercopa não está passando na aberta e a Champions não passa na aberta. Então é basicamente os jogos menos potentes da primeira divisão, um jogo por rodada, e os jogos de Copa do Rei. E jogos de segunda divisão, alguns também passam na TV aberta, nem todos, alguns. Mas é muito pouco na TV aberta, tá? E futebol aqui é muito caro. La Liga faz um trabalho muito importante contra a pirataria, que eu sou absolutamente a favor desse trabalho contra a pirataria, mas o futebol na Espanha é o futebol mais caro da Europa. É muito caro assistir futebol por aqui. PV do Musa, música favorita. Aqui eu vou surpreender vocês, eu acho. Porque é uma música que já é velha e que eu tenho um toque de outra coisa. Eu gosto de Take On Me, que é do ABBA, né? Na versão da Laura Walsh. A Laura Walsh é uma cantora irlandesa que toca nos principais pubs de Dublin e que é a versão mais gostosa de Take On Me que eu já ouvi. A última vez que eu estive em Dublin, eu escutei ela em 2019, 2020, quando eu fui. 2020 já era depois de Réveillon, e voltei no ano passado. E eu mantive contato com ela, minha amiga, ela é torcedora do Liverpool, converso muito com ela já veio em Barcelona, eu saí com ela e com a namorada dela, fomos assistir um jogo do Liverpool e tal, a Amy, a namorada dela. E aí, agora que eu voltei pra lá, ela cantou o Take On Me pra mim. Então, quando ela foi cantar, ela ofereceu a música pra mim e tal, falou que era pro amigo dela e tal. E realmente é a versão que eu mais gosto. Procurem aí Laura Walsh. Walsh é W-A-L-S-H. W-A-L-S-H no Instagram, Laura Walsh. E a versão dela de Take On Me. De vez em quando eu já compartilhei de madrugada, de qualquer jeito, assim, bêbado nos stories, porque ela realmente canta. Ela canta tudo muito bem. Inclusive Elvis Presley e tal. Mas essa Take On Me é especial. Por essa vocês não esperavam, hein? Que seria Take On Me, que é uma música dos anos 70, 80, cantada por uma irlandesa. Mas é. Lucas Bregunci. Muito bom sobrenome, hein? Bregunci é muito bom. O que esperar do nosso cabuloso, Marcelito? A imprensa daqui trata como um time de aposentados. Então, o que esperar do Cruzeiro, eu já falei, tratar como um time de aposentados eu acho um erro. Porque tá chegando o Fabrício Bruno, que eu acho que é uma muito boa contratação. Os laterais são muito bons, embora tenham terminado mal, e não são velhos. O Fagner mas é um reserva. Mas o William e Marlon não são velhos. O Kaique é um jovem. O Matheus Henrique não é velho, o Lucas Silva não é velho, o Matheus Pereira não é velho. O Lucas Romero também não, o Wallace também não, Caio Jorge também não, o Gabigol também não. Tem alguns jogadores mais velhos, mas não é um time velho. O goleiro o Cássio é velho, mas o goleiro não faz tanta diferença assim, se é mais velho ou mais novo. Os jogadores que precisam mais de físico, correr 10, 12 km por jogo, isso aqui faz mais diferença. Mas não é um time velho, não. É um time que me deixa dúvidas, por tudo que eu já falei anteriormente. Mas velho, isso eu não tenho comprado tanto. O Dudu, sim, um jogador mais velho, e esse sim já era dúvida. Mas não é um time velho, não. Pode pegar aí, não é. João Borges Ferreira. Você acha que o Vlahovic deu errado pela expectativa que tinham nele? Pela expectativa que tinham nele, por enquanto ele está oferecendo menos, né? E pelo valor que pagaram nele de 80 milhões de euros, por enquanto ele tem dado menos rendimento do que se esperava. Eu sempre achei, quando ele foi contratado pela Juventus da Fiorentina, eu sempre achava que ele era muito ruim em tudo que não era correr. Correr, explosão, velocidade, jogador de área, trombador.
Enfim, um atacante de bolas longas. É um atacante ganhador de vida, basicamente. Né? Bola longa pro Vlahovic, vai ganhar a vida, Vlahovic. Tudo que fosse dominar, girar, conduzir em espaço menor, passar a bola. Eu achava os domínios dele de costa que a bola estava batendo num pedaço de madeira e voltando, cara. Assim. Os domínios dele eram 2, 3 metros longe do corpo dele. Isso em espaço curto era a bola bater no peito, em qualquer parte do corpo dele, voltar e o adversário pegar e sair correndo. Os domínios eram um pouco precisos, os gestos meio demorados para baixar a bola e tal. E a mesma coisa para conduzir. Eu nunca achei um atacante completo para valer 80 milhões de euros. A não ser que você seja um time ganhador de vida. Bola para frente e vamos ver o que acontece. Quando a Juventus tenta fazer um futebol um pouco mais justo, né? Menos rústico, assim, um pouco mais apurado, ele tem muita dificuldade. Mas é um fazedor de gols. Gols ele sabe fazer. Então, às vezes os números dele podem ser bons e tal. Eric Mateus 0101. Quando você estuda algo fora do futebol, quais são seus temas preferidos? Essa é a última. E essa daqui é curiosa. Eu gosto muito de estudar sobre nutrição. Tem um caso que minha mãe conta. Na minha casa é o seguinte: quando a gente faz aniversário, a gente pode escolher qual é o menu do dia. A gente pode escolher qualquer coisa e minha mãe faz pra gente comer. E quando eu tinha 7 anos, eu queria todas as frutas do mundo. Criança, como já diz Renan de Almeida, quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Então eu queria todas as frutas do mundo. Aí, claro que minha mãe, a gente tinha alguma dificuldade financeira quando eu era mais novo. Minha mãe comprou lá várias frutas, morango, banana, maçã, mamão, sei lá, um tanto de fruta. E eu ficava perguntando pra que cada fruta servia. Isso aqui é bom pra quê? Isso aqui é bom pra quê? Isso aqui é bom pra quê? E eu faço isso até hoje. Sei lá, vou comer gengibre. Eu quero saber pra que serve o gengibre. Eu vou comer kiwi. Quero saber pra que serve o kiwi. Então, até hoje eu tenho isso. Então, eu gosto de estudar nutrição, gosto muito de estudar fisiologia também, como que o corpo funciona, por que ele funciona e tal. E a mesma coisa, como eu treino bastante, agora eu tô correndo e academia, esse tipo de coisa, então eu também gosto de estudar o funcionamento do corpo em função de treino, né? Então, por que o treino é importante para isso, a corrida é importante para aquilo, qual capacidade aeróbica que vai dar, esse tipo de coisa. Eu gosto de estudar fisiologia, nutrição, são coisas que eu gosto de ler. Realmente, às vezes eu passo assim, uma manhã que eu tenho um pouco mais livre, antes de ir malhar, eu passo meio que a manhã estudando o meu pré-treino e o meu treino. E eu acho que isso me ajuda, sei lá, a esfriar a cabeça, não pensar tanto em futebol e tal, essas coisas. E estudar, por exemplo, sei lá, em YouTube, assistir vídeos e tal que não sejam de futebol, eu gosto de assistir muita coisa de humor, besteira, vídeo do Rodrigo Marques, assim, é uma besteira, né? É humor, é a arte dele, eu sei que é, eu gosto muito do Rodrigo, mas é simplesmente, assim, é uma coisa para esfriar a sua cabeça, para você se divertir e tal. Mas eu gosto muito disso exatamente para limpar a minha cabeça, para eu só passar bem. E eu gosto muito de vídeos e conteúdo sobre história. Então, eu já falei com vocês 1 milhão de vezes aqui do Vogalizando a História, né? Eu sou membro do canal do Vogel e do Marco, gosto muito, eles estão fazendo uma sucessão, estão estourados, mais de 1 milhão já de inscritos, mais de 1.000 membros, o podcast deles é bom pra caramba, já participei, é o meu canal favorito. Eu também gosto muito do Estranha História, que é um menino que eu não sei o nome, mas ele é de BH, estudou na UFMG, e ele fala muito sobre história de religião, e é um tema que eu gosto muito. Não sei porquê, cara, e nem religioso eu sou, mas eu gosto muito de história de religião. Tem uma youtuber espanhola, chama Esther, o canal dela chama Ter, que ela é arquiteta. Eu adoro. Tô nem aí para arquitetura, eu gosto do jeito que se comunica. Então eu estudo muito comunicação. Eu gosto muito de ver como que se comunicam, como que falam, como que prendem a atenção, esse tipo de coisa. E também essas coisas de nutrição, de fisiologia, muita história de Barcelona, alguma coisa sobre a arquitetura de Barcelona, o urbanismo de Barcelona, por que a cidade é assim, como que ela foi organizada. Enfim, não sei se é muito útil não, mas eu gosto, me ajuda. Só futebol às vezes é demais. E olha que eu consumo muito futebol, né? Consumo muito futebol, assisto quase todas as ligas, eu consumo bastante. Mas só futebol de vez em quando me cansa. Então eu preciso também ir para outros campos absolutamente nada a ver, que eu acho que acabam me ajudando, nem que seja do ponto de vista da comunicação, a fazer um pouco melhor. Meu povo, é isso, hein? 50 minutinhos, amanhã tem prévia de Barcelona e Real Madrid, se esse vídeo chegar a 10 mil likes. Tô brincando, não vou fazer isso com vocês. Eu acho uma tática injusta, eu acho uma apelação fazer.
E não vou fazer isso sempre, não. De vez em quando eu vou fazer, tá? Porque deu certo. Não vou mentir, não. Mas não vou fazer isso toda hora, não. Mas se você quiser dar um like aqui, porque você chegou até 50 minutos de vídeo, alguma coisa você gostou, eu agradeço muito. Se você puder se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Amanhã tem prévia de Barça Madrid. Domingo tem pós de Barça Madrid. Segunda-feira deve ter um café com Beckler, que é alguma coisa que eu assisti, mas eu não sei ainda o que eu vou ver esse final de semana. Não tem Premier League e tal. Assisti já muito jogo de futebol italiano recentemente, jogos grandes, né? Inter Milan, Inter Atalanta, Inter Juventus, Milan Juventus, assisti isso tudo, então estou um pouco saturado de futebol italiano. Aqui não passa futebol português, porque tem a final da Supertaça de Portugal, da Copa da Liga, né? Agora eu não lembro como é que chama, acho que é Supertaça de Portugal. Tem Porto Benfica. Porto Benfica? Tem Sporting Benfica, perdão. E França aqui não passa nada, então não vou assistir nada do futebol francês. Futebol espanhol é Barça Madrid. Enfim, eu não sei. Eu sei que tá voltando o campeonato alemão e que hoje tem Dortmund e Leverkusen, mas eu não sei se eu vou fazer um vídeo só disso, vou assistir. Mas enfim, se eu assistir alguma coisa, vai ter café com Beckler falando que eu assisti. Se não, pode ter uma ressaquinha do clássico ainda, com repercussões do clássico. Pode ser que seja um café com ressaca. Aqui na Espanha, tipo, dia depois, se ainda tem algum resquício, a gente chama de ressaca. Então é a ressaca do clássico. Pode ser que seja um café com ressaca, hein? Nada mal. Que eu faça um vídeo pós-jogo, quente sobre o jogo, e um dia depois sobre isso. E terça-feira vai ter um vídeo excepcional, que eu repito, não tem nada de excepcional e de fora de série dele, simplesmente porque não é um vídeo normal, repercutindo a entrevista do João Laporta. Terça-feira o Laporta vai falar às 10 da manhã, daqui às 6 da manhã de vocês. Então eu vou fazer um vídeo, porque ele vai falar sobre a situação do Barcelona no mercado, a inscrição do Dani Olmo, como que foi todo esse processo com a Liga, vai ser interessante ver a versão do Barça, pela primeira vez alguém vai falar, e também ele vai dar detalhes sobre a venda dos camarotes do Camp Nou. Então, acompanhar a entrevista do Laporta e trazer aqui para vocês na terça. É isso, gente, um beijo para todo mundo, bom final de semana, vai curtir, vai cuidar da saúde mental de vocês, estragando ela por 3 dias, e depois na segunda-feira voltando a fazer tudo certo. Tô brincando, mais ou menos, de vez em quando faz uma doideira, pode fazer bem também. Mas vai aproveitar, gente, do jeito que vocês quiserem e puderem. Valeu, tchau, tchau.